O tema da mensagem, para quem anota, é seguindo a orientação. É uma das coisas que mais eu falo ao longo dos anos no meu ministério, irmãos. As pessoas seriam tremendamente abençoadas se elas simplesmente seguissem a orientação pastoral, ministerial, bíblica. Se ela seguisse aquilo que o Senhor Deus determina, orienta, com certeza teríamos muito menos problemas, muito menos situações de dificuldade. E esse texto aqui nessa noite, ele vai nos lembrar de quão importante é seguir a orientação. Vocês acharam? Capítulo 4 de 2 Reis, a partir do primeiro verso, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, na minha versão diz filhos, talvez na sua diga discípulos, vai dar no mesmo, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, era temente a Deus. E veio o credor, o cobrador, para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Dê uma paradinha aí. Queridos, você lembra, já expliquei aqui algumas vezes, que haviam escolas de profetas naquela época, onde pessoas eram treinadas, eram discipuladas para servirem a Deus também no ministério profético. Nós encontramos isso em vários textos, mas o livro dos Reis fala muito claramente sobre isso. No tempo de Elias havia, no tempo de Eliseu também havia. Você lembra até do texto onde eles se reuniram e disseram: o lugar que nós habitamos é estreito, vamos até o Jordão e vamos fazer lá uma casa maior para nós estarmos. E dentre esses homens que estavam sendo treinados para servir a Deus como profeta, um deles, casado, com filhos, ele vem a morrer, e aqui eu chamo a sua atenção. Ele morre, mas ele deixa a sua família em apuros. Isso é muito importante, porque se alguém está sendo discipulado, se alguém está sendo treinado, subentende-se que essa pessoa está absorvendo conhecimento, absorvendo entendimento, logo ela está aprendendo. Mas esta é uma prova, irmãos, que o fato mais importante não é o que você aprende. O fato mais importante é o que você pratica. Você pode repetir isso? É mais importante o que eu pratico. Porque conhecimento por conhecimento não produz nada. Ele precisa ser posto em prática. E o Senhor Jesus, Ele confirma isso dizendo: eu vou comparar a quem escuta a palavra e não pratica. Ele disse: é semelhante a quem constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a força do vento e das águas, e dão com ímpeto sobre aquela casa, Jesus disse, ela cai, e grande é a sua ruína. Em contrapartida, o Senhor Jesus também disse: aquele que escuta a palavra, e coloca em prática, compará-lo-ei a quê? Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, e vem a mesma tempestade, a força do vento, também dão com ímpeto sobre aquela casa, mas ela permanece. Jesus ensinou dizendo: problemas vêm na vida de qualquer um,
Não é o fato que você vem na igreja, não é pelo fato que você lê a Bíblia, você ora, você busca a Deus, que você não vai passar por situações de problema. Vai passar, meu filho. Não deixa ninguém te enganar, não. Vai passar, porque isso é normal nessa vida cotidiana, enfrentarmos situações. Eu não estou dizendo que você vai ser derrotado por elas. Você entende isso? Eu não estou dizendo que você tem que perder, não é isso que eu estou dizendo, mas que passar pelo problema todo mundo tem que passar. Você está me compreendendo, sim ou não? E agora nós vemos aqui um homem treinado para ser um pregador, para ser alguém que vai divulgar a palavra de Deus, e ele de uma hora para outra morre, e agora a sua família está em apuros. Se tiver um homem perto de você, olha para essa pessoa com seriedade, olha para ele aí, um homem perto de você, fala: não faz isso, não deixa problemas para a tua família resolver, faz isso não, resolve tudo antes. Amém? O Senhor Deus, quando tratava com o rei Ezequias, avisando a Ezequias: olha, você vai morrer, Deus dá um conselho para ele dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Não é para deixar problema para ninguém. Você deveria deixar, ou deve deixar, bênção e não problema para ninguém. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas seria esse o exemplo que nós temos em todos os cristãos, mundo afora? Homens que fazem de tudo para que a sua família esteja bem, fazem de tudo para que nada lhes falte. Eu sei, irmãos, que reconhecimento é um tesouro precioso que nem todos nós temos. Reconhecimento. Eu sei que muitas vezes a pessoa se esforça, ela batalha, ela faz de tudo para que a sua família esteja bem, e ninguém reconhece isso. Pelo contrário, só há cobrança, só há crítica, só há, desprezo muitas vezes. Mas isso não pode ser uma premissa para que eu parta dela para não ligar com a vida. Não posso tomar isso como um ponto de partida para a minha vida. Se sou homem de Deus, eu tenho que dar exemplo. Se eu sou homem de Deus, eu tenho que fazer o possível para, se em um sinistro, se em um momento inesperado eu vier a faltar, vier a morrer, a minha família não fique sofrendo e colhendo os problemas que eu semeei. Você está me compreendendo? Sim ou não? Entende nisso que eu estou dizendo? E olha aqui, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Ela disse: olha, ele temia a Deus, mas ele deixou a dívida, e agora o credor veio. Naquela época, irmãos, dependendo da dívida, dependendo do valor que se devia, se a pessoa não pudesse pagar, ela tinha que dar os filhos para serem escravos no lugar da dívida. Olha para o seu irmão aí, olha para essa pessoa, imagina essa pessoa tendo que ver um filho, uma filha sendo levado para poder pagar suas dívidas. Que coisa terrível, coisa dolorosa. E essa mulher então se desespera, ela não aceita aquela situação passivamente, ela vai em busca de saída, ela vai em busca de resposta, ela toma uma decisão como quem diz assim: olha, eu não vou ficar quieta, eu não vou ficar, inerte, parada, vendo isso acontecer, eu vou agir. E na primeira atitude dela, ela vai em busca de quê? Da orientação do profeta Eliseu. Olha que coisa forte, irmãos. Ela podia tomar qualquer outra atitude, pedir emprestado aos parentes, vender alguma coisa, talvez não tivesse nem o que vender,
pedir aos amigos, fazer ali uma vaquinha, fazer uma campanha, ir no agiota. Não estou recomendando não, viu? Você que está ouvindo isso aí, essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Mas ela podia ter feito qualquer coisa. Tem gente que no desespero faz. Volto a dizer, ir no agiota é a pior decisão que alguém pode tomar. Mas tem gente que vai. Mas não, ela faz o correto. Ela vai até Eliseu, até o homem de Deus, aquele que havia sido designado pelo Senhor para ser o orientador daquele povo. Vai até ele, conta a situação e lembra Eliseu, só lembra que ele temia Deus, mas ele deixou o problema, ele deixou a situação calamitosa aqui, deixou a família em apuros. Verso 2, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Eu até imagino Eliseu ouvindo isso, irmão. É cada bomba que cai na nossa mão. Você está ali na maior paz, você está ali na maior tranquilidade, daqui a pouco tem um problema sem tamanho para resolver, e tem que resolver, e tem que dar uma saída, né? Uma direção. E ele diz: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? Eliseu pergunta, atenção a isso, se você puder até marque isso aí, viu? Dize-me, que é o que tens em casa? O que é que você tem em casa? Marque isso. Qual foi a resposta dela? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Marque isso também. Irmãos, é incrível como a maioria das pessoas simplesmente não tem visão espiritual, estou me referindo. O profeta pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: não tenho nada. A maioria das pessoas, eu percebo isso, elas primeiro negam, elas primeiro se desesperam, elas primeiro se rendem, elas primeiro se entregam para depois ver a saída. Ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Amém? O que você tem em casa, mulher? O que é que está ao alcance da tua mão? Ela disse: nada. Só que nada, na visão dela, era tudo na visão do profeta. Eu tenho dito isso e eu preciso que você abra o coração nessa noite para aprender. Deus, Ele tem um mistério com o seu povo. Para mim é algo tremendo, é algo forte, é algo misterioso. É revelado lá na frente, mas até então é misterioso. O que é, pastor? Ele sempre provê a resposta ao alcance da nossa mão. Normalmente nós pensamos longe para resolver um problema. Nós imaginamos: meu Deus, quem é que eu vou pedir? A gente lembra da pessoa lá longe. Quem é que vai me ajudar? Quem que vai me socorrer? E na maioria das vezes a resposta está ao alcance da nossa mão. Eu vou repetir isso em muitas mensagens, até que você aprenda. Queridos, como que Moisés foi usado por Deus no Egito? Através de que instrumento Deus usou para operar milagres no Egito? Um pedaço de madeira, um cajado de pastor que Moisés trazia na mão desde o deserto. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que tu tem na mão aí, Moisés? Um cajado. Joga no chão. Se transformou em serpente. E Deus deixa claro para ele: olha, isso aí que você achava que não era nada, vai ser a arma poderosa para tirar o meu povo dessa situação de escravidão. E você lembra muito bem, Moisés tocou com um cajado lá no rio Nilo, e as águas de todo o Egito se transformaram em sangue. Você lembra muito bem, lá de frente ao Mar Vermelho, novamente toca o cajado, as águas do mar se dividem em duas bandas.
E sempre você vai vendo ao longo da narrativa bíblica que a maioria dos milagres foram feitos com o que estava à mão, ao alcance da mão. Jesus alimenta 5.000 homens com que, irmãos? Com que, irmãos? Onde estavam esses peixes e pães? Estava com o menino, era o lanche do menino. O bichinho, alguém pediu lá, e presta o teu lanche. Na mão dos discípulos parecia insuficiente para a multidão. Nas mãos de Jesus dá e sobra. Dá e sobra. Amém? Aonde estava o instrumento do milagre? Ao alcance da mão. Então não é que não tenha nada, nós devemos pedir a Deus a visão. Senhor, me mostra como é que eu saio dessa situação, me mostra como é que eu venço essa dificuldade, me mostra como é que eu venço, essa peleja. Diga graças a Deus. Ela disse uma botija de azeite, versículo 3. Então disse ele: vai, o quê? Pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Eu aprendo algumas coisas aqui e eu queria compartilhar com você nessa noite. Primeira coisa que eu vejo nesse versículo 3, o profeta diz: pede. Isso fala da necessidade de comunicação. Diz para o teu irmão aí: precisamos melhorar a comunicação. Muitas coisas que causam problemas na nossa vida estão relacionadas à falta de comunicação. Eu quero que você mexa com essa pessoa, eu quero incomodar essa pessoa, me ajude aí. Olhe no olho aí, olha aí, face a face, face a face. Olha aí para o seu irmão, diga assim: fala, comunica, meu filho, abre essa boca, diz o que está incomodando, diz o que está errado. Ele disse: olha, pede, meu filho, pede. Você vai pedir a quem? Sei lá, mas vai pedir. Ele disse aqui, o profeta: pede emprestado. Eu acho linda essa colocação, porque a Bíblia Sagrada diz: tereis, para emprestar. Você vai ter muito, você mesmo não vai pedir emprestado. Mas a verdade é que há momentos que nós precisamos pedir emprestado. Por quê, pastor? Para criar laços, para fortalecer laços. Pedir emprestado para que você quebrante o orgulho. Porque tem gente que não fala, mas pensa: eu não preciso de ninguém. Irmão, é a pior loucura que alguém pode pensar, é assim: eu não preciso de ninguém. Precisa o dia todo e você nem percebe. Come o pão que os outros fizeram, é ou não é? Toma café que os outros plantaram e colheram, vestiu a roupa que alguém costurou. Eu não sei se você faz sua própria roupa, é outro caso, mas se você faz sua própria roupa, você faz com tecido que alguém fabricou. É ou não é? Calça com calçado que alguém fez. Você precisa, você não nota, mas precisa. Se não tem transporte, pessoal próprio, precisa usar transporte público. Ah, mas é público, mas precisa do motorista que guie. Tá? Precisa, não tem jeito, a gente precisa do outro. E não há nada de errado nisso. Errado é ser orgulhoso, errado é ser prepotente. Irmãos, e tem pessoas, eu quero te falar isso nessa noite, tem pessoas que até para ajudar é ruim. Até para ajudar é ruim, irmão. Que a pessoa está precisando de ajuda, você se propõe a ajudar e a pessoa fica tendo dificuldade. Olha isso. A pessoa está precisando de ajuda, está enrolado, e você fala assim: conte comigo. Não precisa não. Eu perco a paciência muito rápido com isso. Eu não costumo dizer nada com ninguém, eu não costumo agravar ninguém, faço de tudo para não magoar ninguém,
Mas eu perder o meu preciosíssimo tempo com quem não quer? Eu não. Irmão, você tem ideia de quantas pessoas eu atendo por semana? Quantas pessoas que me pedem orientação, oração, me pedem para tirar dúvida bíblica, me pede, né, ajuda mesmo, oração, pastor, ore por mim, estou passando uma situação difícil agora. É muito. Então meu tempo não pode ser desperdiçado, ele precisa ser investido. Amém? E eu costumo investir com quem quer, não com quem não quer. Não importa a gravidade, não importa, sabe, a posição, eu costumo investir meu tempo com quem quer. Experimenta dizer para mim que já aprendeu. Experimenta dizer para mim que já sabe, para ver se eu gasto o tempo ensinando ou... Eu mesmo não. Porque eu acho que se a pessoa já sabe e faz errado porque quer. Você está me entendendo, sim ou não? Então ele diz, pede emprestado, meu irmão. E há uma outra coisa forte aqui que eu vi nesse verso, é que nós precisamos ter credibilidade. Anote isso, nós precisamos ter credibilidade quando falta o crédito. Repito, nós precisamos ter credibilidade quando nos falta o crédito. Eu estou sem crédito, estou sem dinheiro, estou sem cartão, estou sem cheque, mas já diz o velho ditado, né? Amigo na praça é melhor do que dinheiro no banco. Amém? Porque às vezes o dinheiro do banco de lá não sai. Está lá, mas não sai. E um amigo pode te socorrer. Um amigo pode chegar junto. Um amigo pode ser para você muito mais do que um parente. E existem muitos assim. Está me compreendendo, sim ou não? Quando ele diz, você vai pedir emprestado, ele está dizendo, você vai criar laços. E você vai colocar à prova a tua credibilidade. Porque se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa cri-cri, se você é um chibata da vida, você vai pedir emprestado e ninguém vai emprestar. Porque tem gente que é assim, ó. Tem gente que é assim. Só consegue fazer inimigos. Só consegue afastar as pessoas. Por quê? Porque está na sua natureza pisar nos outros. Sabe aquela pessoa que nasceu... Jesus, eu vou falar. Nasceu para ser sócio do tranca-rua. Só sai trancando o caminho do povo. E bota problema aqui, e bota problema acolá, e bota dificuldade. Pode resolver, mas bota problema na vida de todo mundo. Aí depois, quando vai pedir ajuda, não tem ninguém. Ninguém se dispõe. Pelo contrário, quão longe as pessoas puderem ficar, ficam. Porque aquela pessoa semeou isso. Então, o profeta está dizendo, mulher, você vai colocar à prova a tua credibilidade. Você não tem crédito não, né? Você não tem dinheiro não. Mas quero ver quanto de amigos você fez. Quantas pessoas você foi simpática? Quantas pessoas você foi solícita? Quantas pessoas você foi simpática? Com quantas pessoas você, criou esse laço de amizade que agora vão te ajudar, que agora vão te socorrer? É coisa simples, é panela, é vasilha. Mas se você é uma pessoa ruim, de índole ruim, as pessoas nem isso emprestam. Está tudo ocupado, está tudo cheio de comida. Tem não. Tem não. Já pensou? Sabe aqueles hábitos? Hoje não tem muito, mas eu lembro na minha infância tinha muito vizinho. Subia no muro, irmão. Os vizinhos subiam no muro do outro. Fulano, ele gritava. Daí uma xícara de café. E não é o cafezinho, era a xícara, o pó de café para a pessoa fazer em casa. Já que deu café, vai pedir o que também? O açúcar. Dá também uma xícara de açúcar para fazer aqui o meu café. E trocava o coisa por cima do muro. Tá entendendo? Sim ou não? Fulano, faltou o sabão, dá um pedacinho de sabão aí. Aí o outro dava, entregava por cima do muro, amizade.
Hoje você não consegue encontrar um vizinho que tenha mais laço. Eu estou sendo muito abençoado lá onde eu estou morando, porque graças a Deus até agora está tudo na paz. Fizemos um grupo da rua, todo mundo dá boa noite. Alguém escuta um barulho, fala: um barulho aí estranho é na sua casa? Não, esse dia até eu entrei no bolo também. Falei: gente, estou sentindo cheiro de comida queimada, onde é isso? Aí o outro falou: não é aqui não, pastor, é na outra casa. E a gente vai assim, criando laços, amém? Criando, mas tem gente que não dá nem bom dia, é uma cara entufada. Aqui em Natal se chama enfarento, né? Enfarento. A minha imaginação só vê a pessoa com a cabeça cheia de farinha. Mas, sabe, pessoa ruim de comunicação. A gente precisa, você entenda, por favor, eu não estou dizendo amizade, porque a amizade para mim é um grau a mais. A amizade precisa passar por um crivo, sabe? A índole daquela pessoa aprovada pela sua própria índole, um crivo, passar, sabe, por essa peneira. A amizade é mais profundo. Mas poxa, você consegue trabalhar num ambiente onde você não fala com ninguém e ninguém fala com você? Que coisa sem lógica, irmão. Que coisa sem lógica. Não tem ninguém, é todo mundo ruim. Vou te falar uma coisa: se todo mundo é ruim, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Ou você está no lugar errado, sei lá, pode acontecer. Você deu azar, olha, azar. Você deu azar, não acredito que crente tem azar não, né? Mas vamos lá. Você deu azar de pegar a chibatice, tudinho que tinha, juntar tudo no seu setor, junto de você, sei lá. Aí você tem que orar para o povo se converter, aceitar Jesus. Mas fora disso, é obrigação nossa, onde chegarmos, influenciarmos. Obrigação nossa, amém? Alguém ser impactado com a nossa presença naquele lugar, alguém ser, sabe, chamado por Deus, observando o nosso procedimento. Diga graças a Deus. Não quero que você esqueça jamais que Jesus, ele não vivia no meio dos doutores da lei, Jesus não vivia no meio dos religiosos, Jesus não vivia no meio, não porque eles não mereciam salvação, mas porque ele tinha uma missão, e a missão dele era salvar os perdidos. Por isso ele estava sempre no meio dos pecadores, mas nunca pecando, sempre trazendo, sempre salvando, amém? Sempre influenciando de forma positiva. Então o profeta fala: você vai pedir emprestado, e ele diz mais: a todos os teus vizinhos. Já pensou se você, para receber uma bênção, precisasse pedir coisa a todos os seus vizinhos? Lembra deles lá? Lembra deles? Imagina, você tem que pedir a todos. Ih, pastor, tem uns lá que não gostam muito de mim não, ia dar errado. Pois é. Eu quero lembrar para você, irmãos, que até aqueles que não gostam de nós, repito, até os que não gostam de nós podem ser usados para nos abençoar, mesmo não gostando. Amém? Você lembra da saída do povo de Israel do Egito? Diz a Bíblia Sagrada que Deus falou e Moisés disse ao povo, e cada um deles pediram a seu vizinho, sabe o que? Ouro. Leia sua Bíblia em Êxodo. Pediram ouro, e o povo, com medo de Israel, com medo do Deus de Israel, não queria nem conversa, me tirava os colar, os brincos, toma, vai-te embora. O povo saiu riquíssimo do Egito. Era o pagamento por 4 séculos de escravidão. Amém? Eles não gostavam dos hebreus, problema deles, mas vão ter que abençoar. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que ter laço, irmãos. Não estou dizendo que você tem que ter comunhão com quem te quer o mal. Por favor, não entenda nunca isso. Eu não acredito nisso. Você não precisa ter comunhão com quem te quer mal, mas você precisa estar atento à voz de Deus. Amém?
Diga graças a Deus. O profeta diz assim, olha, vasilhas vazias. Por quê, pastor? Para que não sobre dúvida de onde veio a bênção. Porque é inacreditável como as pessoas se esquecem de quem lhes abençoou. Como as pessoas esquecem de quem lhe abriu a porta. A pessoa não é nada, não é ninguém, não tem nada. Mas quando Deus abre a porta, a pessoa se vira contra Deus. Por isso ele diz, manda as vasilhas, não é para trazer nada. Nada, para que não se esqueça de onde veio essa bênção. Lembra agora quando Elias estava lá no desafio do Monte Carmelo, mandou colocar água em cima da lenha, para que não sobrasse dúvida, não houvesse dúvida nenhuma de que aquele fogo veio do céu, veio de Deus. Amém? E ele disse, não poucas, porque aqui era a promessa da abundância. Aqui já estava sendo dito para ela antecipadamente, não pede pouca não, meu filho. Vai lá e pede muita vasilha, porque a bênção vai ser grande. Diga graças a Deus. Diz para o teu irmão assim, quando Deus se levanta para abençoar, Ele sempre traz além do que você esperava. Sempre é além do que você esperava, sempre além. Ele nunca traz só o limitadozinho, Ele sempre traz além, contanto que não seja desperdiçado. Por isso que você precisa aprender, eu preciso aprender, nós precisamos, que a nossa mente, o nosso coração precisam estar abertos, para que quando a bênção venha, nós possamos abençoar outros, porque quando eu abençoo outros, eu estou novamente plantando. Irmãos, eu recebi a bênção e novamente plantei de novo, que vou colher de novo, que vou plantar de novo, que vou colher outra vez. Amém? E assim vai. Diga graças a Deus. Verso 5. Partiu, pois, dele. Olha isso, atenção a isso. Partiu, pois, dele. Ela não demorou, ela não ficou pensando, ela não ficou colocando dificuldade. Ai não, falar com o vizinho, tem aquela mulher lá chata lá da frente, aquela mulher que me perturba, que não gosta de mim, aquela outra. Não, ele não ficou pensando em nada. Ela simplesmente tomou atitude de obediência e diz, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Amém? Amém? Eu pulei aqui, não foi? Pulei o versículo 4, vamos voltar para ele, que isso aqui é importante, perdão. O profeta continuou a orientação, versículo 4, ele disse, então entra, fecha a porta sobre ti e seus teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e vai pondo à parte o que estiver cheio. Tem que ter segredo com Deus. Fecha a porta. Tem hora que não dá para contar não, não sai contando não sai divulgando antes da coisa se concretizar não. Tem gente que sorri para você, mas quer o teu mal. Tem gente que se alegra quando sabe que você está passando uma necessidade, uma tribulação, uma situação difícil. Então não conta tudo não, meu filho. Cuidado, porque até aqueles que parecem ser seus amigos, às vezes estão torcendo para que você quebre a cara. Fecha a porta, deixa Deus trabalhar, depois eles vão saber. Não tem como esconder a luz de Deus, não tem como esconder a bênção de Deus. Vai chegar o momento em que Deus vai te promover, onde eles vão saber o que Deus fez na sua vida. Vai chegar esse momento, mas enquanto está trabalhando, fecha a porta. Fique em segredo. E partiu dele, fechou a porta sobre seus filhos. E eles traziam as vasilhas, estão no 5, e ela os enchia. Isso aqui é importante, porque o profeta deu a orientação e ela seguiu à risca a orientação. Ela enchia, porque assim foi dito, você vai encher. Então ela enchia. Ela não foi delegar para os outros aquilo que era dela. Ela enchia. Os outros traziam as vasilhas, ela enchia. Amém? Deus sempre coloca um direcionamento, Deus sempre coloca uma hierarquia, uma ordem na sua obra. Para colocar unção é um, para trazer o vaso é outro. Isso não pode ser invertido, isso não pode ser trocado, porque é isso que muita gente tenta fazer, irmãos. Tenta fazer.
A pessoa é convencida, sei lá por quem, só pode ser por Satanás, convence a pessoa, e ela fala assim: não, quem vai botar o azeite sou eu, quem vai derramar a unção sou eu. Quem vai derramar a unção? É derramada a unção quem Deus escolhe, meu irmão. É quem Deus escolhe. E se você não concorda com isso, vai debater com o dono da obra, vai falar com ele, vai dizer: eu não concordo não, o senhor não está certo não. Vai dizer para ele, vai. Chega para ele e fala assim: vamos tete a tete aqui nós dois, vamos passar a VIP ali, eu e Deus. Eu não concordo com isso não, Deus. Vai falar com ele. Então entenda, meu irmão, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, mesmo na família. Eles, garotos, traziam as vasilhas e ela enchia. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 6: e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. E o que aconteceu? Então o azeite parou. Por que o azeite parou, queridos? Diz comigo: o azeite só para quando não tem mais vaso para encher. Diz para o teu irmão aí: o azeite só para quando não tem vaso para encher. Enquanto tiver espaço, tem azeite. Enquanto houver espaço, tem unção. Enquanto houver espaço, tem direcionamento, tem sabedoria. Não diga para Deus: estou cheio, estou farto. Não diga para Deus, porque um homem que disse isso na parábola disse: folga minha alma, regozija aí, se alegra aí, que tem muitos bens preparados para muitos anos. O Senhor Jesus disse que Deus falou: louco, essa noite te pedirão a tua alma e tudo que tens preparado, para quem será? Tem que ter espaço na sua vida para novas experiências, tem que ter espaço na sua vida para novos aprendizados. Precisa haver na sua vida um espaço para o agir de Deus. Diga graças a Deus, porque Deus não desperdiça nada. No reino de Deus é proibido o desperdício. Se não tem vaso para encher, o azeite para. Se o azeite parou, é uma indicação que não tem mais espaço. Você entendeu isso? Amém. Verso 7, e aqui é maravilhoso para mim, encerro com ele, é muito maravilhoso. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que aprendo aqui, pastor? Eu aprendo, queridos, que depois do milagre, ela faz diferente do que a maioria das pessoas fazem hoje. Quando a bênção chega, ela não sai tomando atitude. Quando a bênção chega, ela não sai fazendo coisas. Ela volta ao homem de Deus e pergunta a ele: o que eu faço agora? Peraí, mas não é óbvio não? O milagre veio para que eu pagasse a dívida, então vou pagar a dívida. Não. Não existe essa coisa de ser óbvio. Pergunte. Esse é um grande erro que nós cometemos. Nós não damos ao outro a oportunidade de responder. Por favor, irmãos, entenda isso. Isso é terrível, é uma grandiosa falha de comunicação nossa. O que, pastor? Supor. Fulano não... Vou lá, um exemplo aleatório aqui. Fulano não gosta, por exemplo, de comer pão doce com manteiga, porque pão doce não se come com manteiga. Onde está escrito isso? Eu taco-lhe manteiga. Eu quase como manteiga com pão. E ninguém tem nada com isso. Vou fazer uma abstençãozinha porque eu comi pão demais, mas ninguém tem nada com isso. A pessoa supõe: não, porque lá em casa eu fui acostumado a que pão francês, ou pão de sal, ou pão d'água, depende da região, né?
Eu chamo pão francês. Esse sim a gente come com manteiga, mas o pão doce não precisa. Meu filho, deixa a pessoa escolher. Que custa? Ah não, fulano não gosta disso. Por quê? Porque eu nunca vi fulano bebendo ou comendo. Deixa a pessoa dizer se quer. Você evitaria tantos problemas na sua vida se você simplesmente perguntasse. Às vezes a pessoa está a 1 metro de você, 1 metro, e você toma a decisão sem perguntar. Por quê? Qual é o problema? Dói onde? Diz aí para mim, pergunta teu irmão, dói onde? Perguntar. Dói aonde? Perguntar. Sei lá, talvez seja no ego, né? Imagino que seja no ego. Não vou perguntar não, porque não preciso perguntar. Eu já sou adulto, ó. Já sou adulta, já sou crescido, não precisa perguntar. Pois é, depois se dá mal. Porque não pede orientação. Já nem segue. A orientação foi dada sem pedir. Completa não pedindo a orientação que precisa. Você compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Ela volta ao homem de Deus. Irmãos, era lógico que o que ela deveria fazer com o azeite era vender. Era lógico, óbvio. Para isso o milagre aconteceu. Mas no reino de Deus, eu repito, se você puder, aprenda isso nessa noite. No reino de Deus não existe essa coisa de ser óbvio, de ser lógico. A palavra do rei é a última palavra. Eu pergunto a ele, eu vou chegar para ele para perguntar, mas não era o rei não, pastor, o profeta, dá no mesmo, porque a orientação vinha de Deus. Ela chega para ele, isso é para mim é lindo, porque ela chega para ele, irmão, estava ali, cheia a casa, a mulher virou comerciante de azeite. Mesmo assim ela vai e conta, teve milagre, claro que teve milagre, ele falou que ia ter. E agora, o que eu faço? Aí ele diz, vá, venda, pague a dívida. Diz para o teu irmão aí, pague a dívida, que a gente se esquece, a gente se empolga, né? Pague a dívida, e tu e teus filhos vivam. Será que era pouco azeite, irmão? Deu para ser a aposentadoria da mulher. A mulher virou comerciante de azeite, e azeite não era artigo, irmãos, sem valor, pelo contrário, azeite era muito utilizado, era um combustível muito utilizado, tanto utilizado para unção, como utilizado para colocar nas lâmpadas, tá? Como utilizado para fazer sabão, muita coisa. Ou seja, a mulher virou empresária. Olha, agora há pouco, no mesmo dia, amanheceu o dia lascada da vida, não tinha nada. Termina o dia abençoada. Por quê? Obedeceu. Agora eu te pergunto, será que não é essa a diferença entre a situação atual que você está e a mudança que Deus quer que você esteja? Obediência, seguir a orientação, perguntar, voltar. Tem gente que não faz isso não, irmão. Tem gente que recebe a bênção, já sai logo, ei, glória, aleluia. Você vai ver a pessoa depois que ela não tem mais nada. Lá vem ela de novo pedir oração de novo. Fazer campanha de novo, porque não pede a orientação. Você está me entendendo, sim ou não? Continue pedindo orientação, mesmo que seja óbvio. Não custa nada, um pouquinho de tempo, que você chegar e perguntar, posso fazer isso? Melhor fazer assim? Ou existe outra maneira? Você está dando a outra pessoa a oportunidade de te dar a direção certa. Você evita problemas para si e ainda aprende a agir conforme os protocolos do reino de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deixa eu dar o meu recado especial pessoal aqui da mensagem. Querido, querida, se você quer ajudar o nosso ministério, abençoar o nosso ministério, fazendo com que essa mensagem chegue a muitas e muitas outras pessoas que precisam ouvir,
eu te peço, compartilhe. Se você puder, também se inscreva no nosso canal no YouTube. Se você puder, eu te peço, se inscreva lá, me ajude a fazer com que a palavra de Deus chegue mundo afora. E eu tenho certeza que isso vai redundar em muitas bênçãos sobre a sua vida, no nome de Jesus.